E uma das coisas que Chico Xavier perguntou a ele era exatamente qual era a função daquela nave e qual que era o posto que este comandante ocupava. E o comandante estelar explicou ao Chico que a nave era uma nave-mãe de uma frota estelar cujo objetivo era defender as fronteiras do sistema solar inteiro contra invasão de civilizações predatórias. Pessoal, por que eu estou mostrando essa parte para vocês? Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nada é por acaso, tá? Vocês vão saber exatamente, né? Inclusive, um de vocês aqui, que já não me lembro, né? Eu acho que foi a Mônica, que disse, né? Já assisti vários filmes com essa cena. E vocês virão ver daqui a pouquinho de onde vem toda essa concepção. Ele entrega. Tá? Então, por isso que eu estou passando isso daí, que parece que não tem, né? Parece que é uma coisa que não tem muito nem a ver com o espiritismo, a gente não, né? Mas é proposital, tá? Então, vamos lá. O Chico me pedia, quando eu vinha de Belo Horizonte a Uberaba, para levar aquelas fitas de videocassete com aquela série Jornada nas Estrelas. Ele gostava muito de ver aquilo. É aí que eu falei que ele iria se entregar. Então, né, ele disse que o Chico Xavier gostava, né, também de assistir isso tudo e tudo mais, porque daí ele pode encaixar a história, vejam bem. Eu via com ele, porque eu sou tracker, né? Sempre, desde criança, eu sempre fui fã número 1 da Jornada nas Estrelas. E tá explicado. Então, quando nós chegamos aqui e dizemos da influência na cabeça das pessoas, dos filmes, né, mais atualmente, e da literatura, nós não estamos exagerando. Por que ele fez todas aquelas descrições lá no início de confederação estelar, né, de guerra entre os mundos e tudo mais? Naves mãe, porque isso tudo veio da série que ele admitiu gostar desde criança. A vontade é tanta, o imaginário dele está tão corrompido por achar que isso possa ser uma realidade perfeita, que ele começa, então, a projetar aquilo, né, de certa forma, conscientemente ou não, ou pode ser apenas né, mas, de qualquer forma, está entregue ali. Né? Quer dizer, a gente vê claramente, né, que essas pessoas retiram esses relatos da ficção científica. a gente via aquilo com muito interesse. E uma vez o Chico falou comigo assim: Geraldinho, você acha que esse Gene Roddenberry, que ele inventou tudo isso da cabeça dele? Não, senhor. Ele veio de lá. Ele é um espírito que veio para a Terra, mas a origem dele é de lá. Veja o seguinte, ele foi, assim, esperto dessa vez, porque ele possivelmente sabe, né, que a grande constatação em relação à ufologia é justamente essa que nós estamos passando para vocês, tá? Não, eu não criei nada na realidade. Eu cheguei às mesmas conclusões, mas fui vendo também que outros críticos à ufologia, né, têm justamente como base essa tese, né, da influência, né, da ficção científica, do realismo fantástico, etc. Então, ele, para defender o seu lado, passa, então, a utilizar, né, desse argumento de que essas pessoas que produzem ficção científica são a reencarnação de ET. E que estariam ali, de certa forma, se lembrando de como são as coisas, né, nesses planetas, nesses mundos, e trazendo para a realidade. Então, é uma forma de defesa, né, que ele encontrou, né? Infelizmente, se utilizando de um princípio do espiritismo, que é a reencarnação.
né, e da pluralidade dos mundos habitados. Então, veja como que essas pessoas são engenhosas. Elas se utilizam de coisas que nós acreditamos para defenderem ideias absurdas ou fatos absurdos, né? Tal como fazem em relação aos discos voadores, da comunicação dos extraterrestres, né? Obrigando a pessoa a acreditar, porque o espiritismo tem como princípio a pluralidade dos mundos habitados. Conhece tudo isso. Aí eu falei com ele, mas Chico, isso tudo existe, esses seres diferentes na morfologia, como se apresentam no Jornada nas Estrelas, né? E ele falou assim, exatamente, existem todos esses seres de diferentes morfologias, diferentes corpos, diferentes ambientes de vida. Vulcanos. Planeta de origem. Vulcan. Filiação. Federação dos Planetas Unidos. Quadrante de origem. Alfa. Setor 001. Capacidade de dobra. Sim. Suas principais características físicas são as orelhas pontudas como elfos da mitologia humana. Klingons. Planeta de origem. Cronos. Filiação. Império Klingon. Quadrante de origem. Beta. Setor Quonos. Capacidade de dobra. Sim. Acredite em mim, você não quer comprar briga com Klingon. Eles são uma raça guerreira. Eles seguem os ensinamentos de Keles, um profeta que pregava a honra da morte em batalha. As suas naves, apesar de serem um pouco ultrapassadas com relação a outras raças, elas têm um alto poder de fogo, como era de se esperar de uma raça de guerreiros. É uma das poucas raças que usam um sistema de camuflagem. Eles já estiveram em guerra contra a Federação, seguido por um período de paz e posteriormente um novo conflito. Eles possuem um ritual funerário bastante peculiar para guerreiros que morrem bem, ou seja, morrem em batalha. As características físicas deles mudaram da série original para a nova geração e novamente na série Discovery. Andorianos. Planeta de origem, Andória, uma lua. Filiação, Império Andoriano e Federação dos Planetas Unidos. Quadrante de origem, Alfa, Setor 001, capacidade de dobra, sim. Os Andorianos são outra raça guerreira, mas muito mais controlados do que os Klingons. De pele azul e com um par de antenas que funciona para manter o equilíbrio, os Andorianos já estiveram em guerra contra os Vulcanos, mas assinaram a paz ao juntarem-se à Federação. Eles são inclusive membros fundadores. Eles dividem a Lua de onde vem com os Aenar, uma subespécie adaptada a viver nas gélidas temperaturas da superfície. Suas naves são bastante capazes, tanto em defesa quanto em capacidade de ataque. Romulanos e Remanos. Planetas de origem, Rômulus e Remus. Filiação, Império Estelar Romulano. Quadrante de origem, Alfa, Setor Z6. Capacidade de dobra, sim. Os Romulanos são considerados por muitos como a raça mais traiçoeira entre as grandes potências do quadrante Alfa. Também gostam de conflitos, mas permanecem nas sombras na maior parte do tempo, até terem armas mais poderosas. Tem uma relação complicada com os Remanos, nativos do planeta vizinho, de onde extraem de lítio. Compartilham ancestrais com os Vulcanos, mas são completamente dominados por suas emoções. As suas naves são poderosíssimas e usam um motor de singularidade para alcançar velocidade de dobra e usar seus dispositivos de camuflagem, ao contrário do sistema de abastecimento de energia das naves da Federação, que usa uma reação de matéria e antimatéria. Borgs. Planeta de origem, indefinido. Filiação, coletividade Borg. Quadrante de origem, Delta. Capacidade de dobra, sim. Os Borgs, ou o Borg, já que eles são uma coletividade, eles têm uma mente única, eles não são exatamente uma raça. Eles são organismos cibernéticos que assimilam outras raças, adicionando as suas particularidades e conhecimentos à coletividade. Eles não possuem um senso de individualidade, a não ser pela rainha. Os drones, ou os zangões, eles possuem a capacidade de se adaptar às armas usadas contra eles muito rapidamente. Eles são hostis, mas só demonstram agressividade de fato quando eles encontram uma raça que vale a pena assimilar ou quando detectam uma ameaça. O principal objetivo dessa civilização é a busca da perfeição. Por isso eles aliam a biologia à tecnologia. O bordão clássico dos Borgs é: resistência é fútil. Bajoranos. Planeta de origem, Bajor. Filiação, República Bajorana.
Quadrante de origem, Alfa, setor bajorano. Capacidade de dobra, não. Os bajoranos são um povo bastante religioso, especialmente depois da descoberta, próximo do seu planeta natal, de um buraco de minhoca que leva até o quadrante Delta. No início do século 24, Bajor foi anexada pelos Cardassianos, e até então eles não tinham desenvolvido capacidade de dobra. As suas naves eram baseadas na tecnologia de velas solares, com as quais eles viajavam muito longe, mas demorando muito tempo, chegando até mesmo aos territórios vizinhos. O comando político cabe aos Vedek, uma casta religiosa submetida aos profetas, que são seres que habitam o grande templo, que na verdade é o buraco de minhoca que eu comentei antes. Eles são fisicamente muito semelhantes aos humanos, a não ser por rugas horizontais entre os olhos acima do nariz. Cardassianos. Planeta de origem, Cardassia Prime. Filiação, União Cardassiana. Quadrante de origem, Alfa, setor bajorano. Capacidade de dobra, sim. Os Cardassianos são uma raça militarista. Ao contrário dos Klingons, eles não são apenas guerreiros, mas sim soldados. Com características semelhantes aos Romulanos, eles podem atuar de forma discreta, mas efetiva. Entretanto, eles preferem a guerra aberta, como na época em que eles se uniram ao Dominion, do quadrante Delta, contra a Federação. A pele parece quase reptiliana, em tons que variam do cinza ao marrom claro, mas no geral eles possuem forma humanoide. Com uma sociedade de estrutura hierárquica, eles são extremamente xenofóbicos, o que levou à ocupação cardassiana do planeta Bajor no século 24, como eu já comentei. Ferengues. Planeta de origem, Ferengnar. Filiação, Aliança Ferengi. Quadrante de origem, Alfa, setor Ferengnar. Capacidade de dobra, sim. Se você não conhece de cor cada uma das 285 regras de aquisição, ou se você não tiver um excelente tino para negócios, evite relações com Ferengi. Estatura menor do que a média dos humanos, grandes orelhas e testas protuberantes, os Ferengi são a raça do universo Star Trek mais voltada ao comércio, a ponto de ser praticamente a religião da civilização. O lucro e a ganância governam suas ações e cada negócio é feito de forma a trazer o maior benefício possível para um Ferengi. Os homens conduzem as famílias e detêm a propriedade, e as mulheres não podiam sequer usar roupas até meados do século 24. Betazoides. Planeta de origem, Betazed. Filiação, Federação dos Planetas Unidos. Quadrante de origem, Alfa, setor Betazed. Capacidade de dobra, sim. Os betazoides são humanoides praticamente iguais aos seres humanos na parte física, exceto pelos olhos que normalmente têm a íris completamente preta. Eles possuem avançadas capacidades empáticas e telepáticas, ou seja, eles podem sentir as emoções de quem estiver próximo e até mesmo ouvir os pensamentos, de forma que eles preferem conversar entre si com esse método telepático. Eles podem ter filhos com humanos, possuindo uma ótima relação com a nossa espécie. Eles são excelentes embaixadores e diplomatas, função que eles exercem bastante dentro da Federação. Undine. Planeta de origem, desconhecido. Filiação, desconhecida. Quadrante de origem, fora da galáxia, espaço fluídico. Capacidade de dobra, sim. Conhecidos também pela denominação Borg de espécie 8472, os Undines são seres diferentes da maioria das raças conhecidas no universo de Star Trek. São trípedes, ou seja, eles têm 3 pernas, não possuem narina ou boca, seus olhos têm a íris em formato de cruz e eles são altamente desenvolvidos telepaticamente. Eles são a única raça que os Borgs não conseguiram assimilar, razão pela qual eles estiveram em guerra com aquela civilização. Também ameaçaram a Federação e, na verdade, todas as civilizações da galáxia, mesmo vivendo em uma dimensão diferente da nossa, conhecida como espaço fluídico. Eles podem vir para a nossa dimensão através de uma singularidade quântica, seja lá o que for isso. E já tentaram invadir o quadrante Delta, mas foram derrotados por uma aliança singular entre os Borg e a nave estelar Voyager, quando ela esteve perdida no quadrante. Infelizmente, se eu for falar de todas as espécies e civilizações já vistas no universo de Star Trek, o vídeo vai ficar com horas de duração. Há muitas outras espécies e civilizações, como os Ocampa, os Talaxianos, os Denobulanos, os Breen, os Gorn. São dezenas de raças, cada qual com as suas características próprias. E existem também essas guerras desses impérios e dessas federações estelares. Aí, ó.
Então, ele mais está confirmando, né, de que essa concepção de guerras estelares é de Star Trek. E para defender essa posição, para não ficar, né, para as pessoas não perceberem que ele tirou de lá, ele começa a dizer que o cara que criou isso era um ET, né, um ET reencarnado. Elas também existem. As civilizações extraterrestres do bem formam federações intergalácticas do bem, enquanto as civilizações extraterrestres do mal, que ainda não evoluíram na moral e na ética cristãs, do amor e da fraternidade, eles constituem verdadeiros impérios estelares do mal. E por isso há essa necessidade de defesa de uns contra os outros. Tá, e a Terra estaria fora disso por quê? O que torna a Terra diferente? Onde é que estão? Cadê os ETs aí invadindo a Terra? Onde é que a Terra se coloca aí nessa guerra toda? Por que é só lá que existem as invasões, as guerras, os conflitos entre as civilizações interplanetárias e a Terra está de fora? Não dá para entender. Essas descrições vêm também, né, do realismo fantástico e da ficção científica, né, que é mais ou menos, né, eu já mostrei para vocês, né, tem um vídeo só sobre isso, sobre as raças de ETs, que vêm todas essas raças foram criações da imaginação de, inclusive, pessoas que faziam revistas em quadrinhos. E a coisa foi avançando. E, inicialmente, nós provamos e mostramos para vocês, lá na década de 50, se dizia que os ETs tinham uma aparência de insetos ou pequenos seres aqui da Terra, né? Aracnídeos, artrópodes, enfim, né? Tudo que havia de pequeno, né? Abelha, aranha, escorpião, eles tornavam grande e diziam que eram extraterrestres, né? E aí, claro, que a coisa foi crescendo e aí começaram a descrever os ETs com uma aparência mais humanoide. E essa aí, né, acabou ficando quase como uma marca dos ETs, né? Baixinhos, um cabeção, o olho muito grande, o nariz pequeno, a boca pequena, né? Então, pessoal, isso aí é tudo reflexo, né, da imaginação, da fantasia que ficou impregnada no imaginário popular. As pessoas começaram, né, a imaginar isso, ter essa descrição, imaginar isso em função dos filmes, dos livros e tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? É um condicionamento entender os extraterrestres com essa descrição aí. E eles não têm narizes como nós, mas apenas 2 orifícios. Eles não têm também orelhas como nós, mas apenas orifícios. E a sua boca é bastante fina, não tem lábios, não tem dentes, porque eles não se alimentam das vísceras dos animais e também não se alimentam de alimentos sólidos. Como consequência, dentro dos seus corpos, eles não têm intestinos nem estômago. Eles têm um sistema excretor pela urina apenas e pela transpiração. E somente se alimentam de sólidos. Por isso que a boquinha deles é tão pequenininha, não é? Ele cometeu um ato falho ali. O que ele quis dizer é que eles só se alimentam de líquidos, né? E não de sólidos. Ele vai explicar isso mais adiante. Deixa eu ver se eu me lembro alguma outra curiosidade. Bom, eu já disse que eles têm cerca de 1 metro de altura, e o Chico também disse que os braços são muito alongados. Alguns deles têm 6 dedos, outros têm 5 dedos, como nós. São bastante magros, bastante finos,
e muito educados, muito cordiais. Numa visita que ele recebeu deles, ele perguntou a eles o que eles tinham mais gostado. Então, antes de ele chegar nessa parte aí, então veja o que ele afirma, que o Chico Xavier recebia visitas. Vocês perceberam, né? Dos extraterrestres. Vocês aqui anterior. Ela diz: Arnaldo Rocha, Wagner Gomes da Paixão ficaram de fora disso, quer dizer, ele contava tudo para o Geraldo, mas não contava para essas pessoas. Principalmente o Arnaldo Rocha, que era da mesma idade, né, praticamente, do Chico Xavier, que conviveu com ele 40 anos aí. Nunca disse isso a um amigo dileto, né, que inclusive psicografava ao lado dele, enfim, essa coisa toda. Vamos ao prosseguimento aqui. Agora vocês estão sentados, né? Estão todos sentados? Então vamos ouvir isso daqui. Estado na face terrestre, e parece piada, mas não é verdadeiro isso. O Chico perguntou a eles o que eles tinham gostado mais aqui na face terrestre. E um deles disse ao Chico que havia gostado demais de experimentar um caldo de cana, que no planeta dele não existe, né? Novamente faz aquela parada para não dizer bobagens, né? O ET veio à Terra e provou caldo de cana. Então, se ele provou caldo de cana, então ele tem um organismo semelhante ao nosso, né? Tão embrutecido quanto o nosso, feito de uma matéria pesada como a nossa. Então, há uma contradição aí. Eu já disse a vocês, a maioria de vocês sabe, né? Novamente, que os habitantes de planetas mais evoluídos, né, de planetas que já se constituem mundos felizes, mundos adiantados, têm uma constituição física próxima à dos espíritos, né, da sua constituição, da sua perispiritual. Como é que alguém com essa constituição etérea, fluídica, sutil, vai conseguir ingerir caldo de cana? Ficou faltando só o pastel, né? Quer dizer, o ET virou fã de caldo de cana. Daqui a pouco nós vamos ter ETs aí nas feiras das cidades, né? Onde se oferece lá caldo de cana e pastel. Realmente, pessoal, olha, é muito difícil. Eu faço todo um esforço para tentar ver a lógica desses relatos, mas não tem nenhuma. Em certos momentos, ele até fala coisas acertadas, óbvio, porque, né, tem que enfeitar o pavão com alguma coisa de espiritismo. Mas é mais ou menos como aquele pano úmido. Você torce, sai muito pouco. Sai muito pouco de verdadeiro espiritismo, né? Por quê? Porque se está misturando com a tal da ufologia. Agora, interessante, né? Ele diz que o ET tem só os rins. Mas o que filtraria esse caldo de cana? Porque, na verdade, os rins têm essa capacidade de filtro também no nosso organismo, mas e o fígado? Eles não têm estômago? Ok, beleza, porque não consomem sólidos. Mas não teria um fígado, por exemplo, que também é um órgão super importante para filtrar as impurezas dos alimentos? E também tem toda uma... né, um fígado, na verdade, é uma glândula, né? A maior glândula que nós temos no nosso corpo humano, e que tem, inclusive, várias funções, né? Se é para salvar alguma coisa dos humanos extraterrestres, deixar o fígado de lado, eu acho que é também de uma grande incoerência, né? Mas vamos lá. Mas isso tudo, obviamente, né, pessoal, é uma fantasia, a gente só está agregando aí um pouco mais de racionalidade para esse tanto de imaginação desses relatos. Vamos lá.